Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 19 de janeiro do ano de 2017, o nosso tema hoje é chefia de um terreiro. Aviso de antemão que esse é um tema polêmico, pode muito provavelmente gerar algumas reações negativas a partir do que eu vou dizer, mas a minha intenção não é simplesmente polemizar, mas refletir sobre o assunto, ok? Bom, hoje em dia, da Umbanda, a gente tem um cargo que foi exportado do Candomblé, especialmente pela influência do Candomblé em toda a formação cultural da Umbanda, que é o pai de santo, ou zelador de santo. E se a gente pensar em termos umbandistas, tanto a expressão pai de santo quanto zelador de santo, ela não faz sentido algum. Se a gente analisar o termo, o que ele quer dizer com isso. Mas ainda assim é muito comum hoje na Umbanda nós encontrarmos pais ou mães de santo, zelador ou zeladores de santo. E isso se tornou tão evidente na Umbanda que muita gente acha que essa estrutura pertence à Umbanda e que sempre foi assim. Mas a verdade é que não, nem sempre foi assim. Por exemplo, quando a gente consulta a história da tenda Nossa Senhora da Piedade, o primeiro terreiro de Umbanda existente e inclusive atuante ainda hoje, a gente encontra uma expressão muito curiosa. O caboclo das 7 encruzilhadas era chamado como chefe. Não era o Zélio que era o seu médium. O chefe era o caboclo. O Zélio era apenas o médium que intermediava o caboclo. Isso quer dizer que ele não tinha importância? Não, pelo contrário, não é qualquer um que é médium de uma entidade como um caboclo das 7 encruzilhadas, certo? Então o Zélio tinha a sua importância e assumia a frente da casa no que se refere à sua constituição e necessidades materiais. Porque da parte espiritual, quem cuidava era o caboclo das 7 encruzilhadas. Por isso as pessoas chamavam de chefe. Hoje em dia, porém, em muitas casas que se visita, a gente observa uma inversão de valores. Aquela pessoa que devia ser o responsável por cuidar da parte material do terreiro, constituição, limpeza, organização, elementos de trabalho, isso, daquilo, ela assume o papel de chefia espiritual. Então, por exemplo, nessas casas, se você chega com um problema, essa pessoa ela não diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o chefe do terreiro e aí você conversa com ele e pergunta. Ela não faz isso. Ela própria responde em nome do chefe do terreiro. Ou seja, ela passa a ser o chefe do terreiro. É ela que determina quais médiuns estão prontos para trabalhar ou não. É ela que determina quais dias serão giras e de que, não mais a espiritualidade, é ela que determina. E assim sucessivamente. O ponto negativo é que, embora os nossos guias não sejam espíritos puros, espíritos perfeitos, nada disso, eles pelo menos são mais evoluídos que a gente, eles têm um ponto de vista mais abrangente sobre a vida. Quando o ser humano quer assumir um papel de relevância espiritual tão abrangente, ele frequentemente comete erros. E não é à toa que, com frequência, eu encontrei pais de santos completamente soberbos, arrogantes e, com frequência, tremendamente ignorantes, tanto no sentido de agir como na falta de conhecimento dos princípios espirituais mais elementares. Mas porque ele foi preparado por um outro pai de santo, que por sua vez foi preparado por um outro, então ele acaba se investindo de uma autoridade autoproclamada, onde ele se coloca superior aos demais médiuns da corrente. Certa vez perguntaram para Dona Zilmeia, filha do Zélio, como era ser a responsável pelo primeiro terreiro de Umbanda ainda em atividade. E ela disse, meu filho, eu sou uma médium como qualquer outra.
eu só tenho um pouco de responsabilidade a mais. E de fato, a responsabilidade do dirigente numa casa de umbanda não é falar pelas entidades, não é dar consulta no lugar das entidades. É simplesmente ser o responsável material pelo trabalho que do outro lado a equipe espiritual realiza. Mas frequentemente não é isso que nós vemos. Eu gostaria, contudo, de deixar claro que sei que existem sim pais de santo e mães de santo que honram isso, que fazem muito bem, conduzem muito bem uma casa, são muito queridos e fazem um excelente trabalho mediúnico, organizacional, etc. Eu sei que existe. Porém, novamente eu reafirmo, a grande maioria dos que eu conheci eram pessoas arrogantes, soberbas, que se achavam melhor do que as outras e frequentemente mostravam profunda ignorância espiritual. Então é interessante, né? Em algumas casas você chega, você tem que ir lá beijar a mão do pai de santo ou beijar a mão da mãe de santo. E eu pergunto, quando o maior médium de todos esteve aqui, o Jesus, ele pedia aos discípulos para beijar as suas mãos? Pedia para que eles se ajoelhassem aos seus pés? Ele não fazia isso. Ele tratava todo mundo com humildade. E se a gente observar qualquer exemplo mediúnico grandioso na história do espiritualismo, a gente vai ver que todos eles eram profundamente humildes, não se colocavam em patamar superior ao de ninguém e nem desejavam que as pessoas os tratassem com reverência especial. Bastava respeito, amizade, carinho, nada de bajulação, nada de ajoelhar aos pés, beijar a mão, porque isso é uma caricatura e está tão impregnado hoje na Umbanda que muitas pessoas acham normal, acham que sempre foi assim e que assim deve ser e que isso é o certo. Quantas pessoas, por exemplo, eu já vi que vieram conversar comigo porque escutam as minhas reflexões e às vezes me contam absurdos que seus dirigentes fazem e quando eu questiono, mas por que você aceita isso? Aí a pessoa fala, mas ele é o dirigente. E eu pergunto, e daí que ele é o dirigente? Isso não quer dizer nada. É a mesma coisa, eu sou gerente de uma empresa. Que diferença isso faz entre nós dois? Eu apenas estou num cargo. E não quer dizer que eu seja melhor, nem que eu seja pior. Estou apenas ocupando uma função. Então essa humildade da raiz da Umbanda, que a gente ainda acha hoje em dia, mas é cada vez mais rara, no meu entender ela precisa ser resgatado. Precisa ser colocado isso de novo em movimento para que não haja diferenciação entre os médiuns, senão pelo próprio esforço de cada um em se tornar cada vez mais um médium melhor, uma pessoa melhor, e assim a gente consegue evoluir o planeta como um todo. Posturas arrogantes, completamente soberbas, para mim não cabem na Umbanda. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.